Olá, queridos alunos da disciplina de Teologia do Novo Testamento. Pastor Jordano passando aqui para darmos continuidade ao nosso conteúdo. Nós temos tratado sobre a teologia de diversos autores e blocos do Novo Testamento. E hoje a gente vai estudar a teologia de um bloco que é muito relevante, muito especial e muito lembrado no que se refere à teologia do Novo Testamento. E ao mesmo tempo, dentre todo o Novo Testamento, é um dos blocos que nós consideramos mais estranhos. É um dos blocos em que a linguagem é mais diferente daquilo que a gente está acostumado a usar como cristãos. Enquanto nós podemos dizer que os cristãos navegam com facilidade na linguagem do apóstolo Paulo, a linguagem joanina é muito mais difícil. Pois bem, a gente vai tratar justamente dessa linguagem, a linguagem da teologia joanina, a teologia que nós encontramos no Evangelho de João e nas epístolas de João. Então, a teologia joanina é aquela teologia que emerge do que nós chamamos de literatura joanina, que perpassa o Evangelho de João e as 3 cartas de João. Embora tradicionalmente se considere o autor do Apocalipse como sendo o mesmo da literatura joanina, ou seja, tradicionalmente se considera que o mesmo João escreveu as 2 coisas, melhor dizendo, os 2 blocos, escreveu o Evangelho de João, o Apocalipse de João e as cartas de João. Essa é algo que nós consideramos como autoria tradicional. A opinião que ainda é defendida, inclusive, por alguns estudiosos, o estudo teológico do Apocalipse nunca é incluído na literatura joanina, mas estudado à parte, uma vez que a temática e a linguagem do Apocalipse de João são muito diferentes. Então, a gente pode dizer que quando a gente observa outra área, um outro estudo que não é a disciplina de teologia do Novo Testamento, mas a introdução ao Novo Testamento, a gente observa que existe um grande debate sobre a autoria desses livros. E por isso tem sido comum separar, mostrar as diferenças. Ou seja, se considera hoje, de maneira mais comum, que o Apocalipse de João foi escrito por uma pessoa e que a literatura joanina tem outra autoria. Tá? Mesmo sendo essa autoria de uma pessoa só, ou pessoas diferentes tendo escrito o Evangelho de João e as cartas de João. Mas considera-se que são autorias diferentes. O Evangelho de João e as cartas de João se parecem muito entre si. Eles têm a mesma linguagem. Já o Apocalipse de João é muito diferente na sua linguagem, na sua maneira de escrever. Inclusive, o nível do grego é um nível diferente. Então, considera-se geralmente autorias diferentes. De todo modo, nossa preocupação aqui não é tanto com a autoria, quem escreveu, mas sim com teologias que são diferentes. E aí, por isso, como a teologia do Apocalipse foca em uma coisa e a teologia do Evangelho e das cartas de João focam em outra coisa, nós vamos aqui enfatizar a teologia joanina, entendida como a teologia que pode ser observada no Evangelho de João e nas cartas de João. Vários especialistas e estudiosos consideram que o Evangelho de João e as cartas de João são um produto de uma comunidade que é considerada ou chamada comunidade joanina. Uma determinada comunidade cristã, às vezes identificada com a comunidade cristã em Éfeso, mas essa comunidade joanina teria uma linguagem própria, uma maneira própria de expressar a sua fé. E esse evangelho, essas cartas seriam produtos da comunidade joanina, daquilo que a comunidade joanina preservou do testemunho do discípulo amado. Então, o discípulo amado teria trazido a essa comunidade o evangelho no sentido verbal, no sentido oral, e teria deixado relatos do começo da fé cristã para essa comunidade, e essa comunidade teria preservado e organizado esses escritos como sendo o Evangelho de João e as cartas de João. Enfim, existe um grande debate sobre isso, a gente não vai entrar nesse debate aqui, sobre a comunidade joanina, sobre a autoria. Isso é um assunto de introdução ao Novo Testamento. Nós vamos focar aqui naquilo que nós consideramos como teologia do Novo Testamento. Então, a teologia do Novo Testamento, especificamente a teologia joanina, é a teologia que tem certos focos, certas ênfases, e uma das ênfases é a ênfase naquilo que nós chamamos de cristologia do Logos, ou cristologia do Verbo. O Evangelho de João introduz um título cristológico. Cristo é o Verbo divino, e em grego dizemos Logos, que estava com Deus no princípio. Criou todas as coisas e que se fez ser humano e habitou entre nós. É isso que nós encontramos no prólogo do Evangelho de João.
O Evangelho de João começa com um discurso poético no qual se apresenta o verbo. Tradicionalmente, nós traduzimos o primeiro versículo como: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Essa expressão grega logos, que é traduzida como verbo ou palavra, tem um sentido bastante amplo na língua grega. Ela pode significar, por exemplo, razão. Esse é um dos seus sentidos principais de logos, razão. Então nós podemos traduzir como: no princípio era a razão estava com Deus e a razão era Deus. Razão no sentido bastante amplo. Razão no sentido matemático, por exemplo, como uma proporção entre dois números, entre dois valores, ou uma proporção geométrica. Razão no sentido de uma faculdade intelectual humana. E também razão num sentido mais profundo, que nós vamos estudar aqui, que é o sentido que essa palavra adquiriu na filosofia grega. Então, quando João escreve o Evangelho, ele coloca ali uma expressão, verbo logos, que já era usada na filosofia. A cultura grega já usava essa expressão com um determinado sentido. E aí, por isso, João se aproveita disso para, através desse sentido que essa expressão já tinha na cultura grega, trazer uma certa comunicação, a pregação do Evangelho. Então, existe esse prólogo, e no prólogo é apresentado o verbo, o logos. Esse logos que estava lá no princípio. Então, o Evangelho de João, a gente pode dizer, ele começa de uma maneira diferente, quando a gente compara com os outros evangelhos. Os outros evangelhos começam com o ministério de Cristo aqui entre nós podemos dizer. Claro, Marcos, propriamente esse ministério. Mateus e Lucas, nós temos a narrativa do nascimento, da geração e do nascimento de Cristo. Mas aqui, Cristo aqui entre nós. João dá um passo atrás. João, ele conta a pré-existência do verbo. A existência do verbo antes de estar entre nós. E até o momento em que ele esteve entre nós. Então, o prólogo de João coloca nesse evangelho uma narrativa que é diferente dos demais evangelhos. Então, aqui nós temos um título cristológico. Uma das primeiras informações que nós lemos quando abrimos o Evangelho de João é sobre o verbo, o logos. Existe uma referência aí, logo no começo. Então, nós vemos que quando nós abrimos o Evangelho de João pela primeira vez, deparamos com essa frase: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nós vemos que existe aí um livro cuja intenção é cristológica, é apresentar o verbo. Ele começa com isso. O verbo estava lá desde a criação. Então, quando se diz no princípio era o verbo, não é um princípio apenas temporal. Não é apenas isso. É também, mas não é apenas isso. O princípio ali é o princípio, é o começo da criação. E o começo da criação não é apenas um começo temporal. Ali se mostra a raiz de todas as coisas, a origem, o princípio, a fonte de todas as coisas. E por isso o verbo logos no Evangelho de João é apresentado como a fonte, o princípio de onde se originam todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então o logos, ele aparece como sendo aquela figura que Deus Pai usa para ter o contato com a criação. Ele, digamos assim, é o mediador entre o Pai e a criação. E aí, por isso, é que naturalmente a teologia cristã desenvolve, a partir daí, grande parte dos argumentos para a divindade de Cristo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, o Evangelho de João introduz um título cristológico importante. Todos os evangelhos também introduzem nos seus primeiros capítulos títulos cristológicos relevantes, importantes, apresentam Cristo de diversas maneiras. Por exemplo, no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, Cristo é apresentado como sendo o santo, aquele santo que virá. Ele é apresentado como, por exemplo, quando Isabel se encontra com Maria e diz que essa é a mãe do meu Senhor. Então, Cristo é apresentado como sendo o Senhor daquela nação, o Senhor de Israel, o Senhor de Isabel naquele momento. Então, o Evangelho de Lucas apresenta também aí no começo, no primeiro capítulo, um título cristológico a respeito da pessoa de Cristo. Então existe essa preocupação cristológica. O Evangelho de Mateus apresenta Cristo no seu primeiro capítulo como sendo o Emanuel. Então essa introdução, essa dação de um título mostra uma certa ênfase que há naquele evangelho. Então a gente vai ver aqui essa ênfase no Evangelho de João
Qual é? Então, o logos, como eu disse, já era um elemento, já era um princípio, já era uma noção filosófica conhecida naquele período. Entre os filósofos gregos já se falava sobre o logos. E foi utilizado no prólogo de João para comunicar a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo se tornou mais conhecida, ou mais bem conhecida, através desse princípio na concepção de João. Então, vários filósofos gregos, como Heráclito de Éfeso, haviam falado desse logos, ou dessa razão que governa todas as coisas. Então a gente tem que observar o seguinte, dentro desse pensamento grego, compartilhado por um número de filósofos gregos, havia esse logos, esse verbo, essa razão que coordena todas as coisas. O mundo, ele é um grande caos, mas existe um logos, existe uma razão dando ordem, fazendo com que o mundo funcione, fazendo com que as coisas funcionem, fazendo com que os ciclos da natureza funcionem. Era assim que os gregos observavam. Então o logos, dentro desse pensamento grego, era essa ordem do mundo, esse governo do mundo. Para eles, o logos era um poder ordenador e revelador. Em um dos fragmentos, Heráclito disse: não ouçam a mim, mas ao logos. Ou seja, não escutem aquilo que eu digo, escutem o logos. É como se o logos tivesse um poder revelador. É como se o logos tivesse uma capacidade de mostrar a verdade. Outro filósofo relevante é Zenão. Zenão de Cítio, fundador da filosofia estoica, escola muito comum na época do Novo Testamento. Ele também falou do logos como a razão universal governando tudo, a qual nós devemos nos submeter para encontrar a felicidade. Veja que existe já aí algo muito relevante na direção daquilo que o cristianismo vai fazer. Os cristãos vão dizer também que para encontrarmos a felicidade, temos que nos submeter ao logos. Claro, a nossa diferença em relação à filosofia de Zenão de Cítio diz respeito a como nós encontramos o logos, como nós identificamos o logos. Mas nós concordamos, nós devemos nos submeter ao logos, a razão que governa todas as coisas. Filon de Alexandria, outro filósofo muito relevante. Filósofo judeu helenizado, contemporâneo de Jesus e dos apóstolos, também falou do logos como um intermediário entre Deus e o mundo, como um demiurgo, o primogênito de Deus, que mantém todas as coisas em unidade. Para ele, o logos é um segundo Deus, uma imagem de Deus. O logos seria o sumo sacerdote, o advogado e mediador. É interessante que Filon viveu numa época muito próxima do Novo Testamento. Ele nasceu apenas alguns anos antes de Cristo. Ele viveu durante toda a sua vida na época em que Cristo viveu. Morreu alguns anos depois de Cristo. Então, ele foi um contemporâneo de Jesus. E foi contemporâneo dos apóstolos. Então, quando Cristo estava por aí pelo mundo pregando e ensinando, e os apóstolos também, Zenão estava escrevendo em Alexandria, falando sobre o logos, descrevendo o logos. É claro que nem tudo, não é tudo o que ele disse, bate e casa com aquilo que o cristianismo ensinou depois. Mas ele traz uma linguagem filosófica, ele descreve o logos de uma certa maneira que se torna muito relevante para os cristãos. Porque o que os cristãos observam é aquilo que Filon descobriu usando a sua razão, procurando ouvir o logos, foi uma verdade que é realizada na pessoa de Cristo. Então, aquilo que Filon escreveu, possivelmente foi usado pelo Evangelho de João, por João, pelo discípulo amado, quando escreveu o Evangelho. Cristo como logos, como sumo sacerdote, advogado e mediador. Assim, embora o Novo Testamento tenha algumas diferenças na concepção do logos, é importante ver que esse conceito filosófico grego foi escolhido para representar Cristo, dadas as semelhanças. Não há dúvidas de que o Evangelho de João representa Cristo como divino e pré-existente. Por exemplo, em João 8, 58 se diz, quando o próprio Cristo se compara
A Abraão ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, o próprio Cristo no Evangelho de João fala da sua pré-existência. Ele não começou a existir naquele momento, ele pré-existe. Antes de Abraão, eu sou. Interessante que ele não diz, antes que Abraão existisse, eu existi. Eu surgi, eu nasci, ou algo nesse sentido. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele expressa a sua eternidade. Ele não está limitado pelo tempo. Ou, por exemplo, em João 10:30. Em João 10:30, Cristo diz, eu e o Pai somos um. Então existe aí claramente no Evangelho de João uma afirmação da divindade e pré-existência na boca do próprio Cristo. Então, um traço particular do quarto evangelho que distingue dos demais é o modo como Cristo fala dele mesmo. Ele revela a si mesmo nesse evangelho. Então, o evangelho de João tem uma ênfase naquilo que nós podemos considerar como uma cristologia elevada. Quando nós falamos do evangelho de Lucas, nós vemos que a ênfase está numa cristologia que enfatiza a humanidade de Cristo. O evangelho de João enfatiza a divindade de Cristo. É uma cristologia mais elevada, exaltada, nós podemos dizer assim. Então, nos evangelhos sinóticos, Cristo evita falar dele mesmo. Até fala do Filho do Homem como se fosse outra pessoa. Você vê isso no Evangelho de João, nos evangelhos sinóticos, em vários momentos. Cristo fala, o que é que os homens dizem sobre o Filho do Homem? Ele poderia ter dito, o que é que os homens dizem sobre mim? Né? Mas o que é que os homens dizem sobre o Filho do Homem? Em Marcos 8:38, em outros exemplos, nós vemos Cristo usar essa mesma linguagem. Cristo diz, o Filho do Homem será morto, sofrerá, padecerá, eles farão com o Filho do Homem o que quiserem. Ou no Evangelho, ainda no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, quando se fala do sábado, Cristo diz que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ele poderia ter dito, eu sou Senhor do sábado. Mas ele diz, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, nos evangelhos sinóticos, nós vemos em vários momentos um cuidado de Cristo em não falar de si mesmo. O tema ali é principalmente o reino de Deus. Então, a pregação de Cristo nos evangelhos sinóticos é o reino de Deus. Mas, no evangelho de João, nós temos uma pregação em que Cristo fala muito mais dele mesmo. É do evangelho de João que procedem palavras muito famosas, como, por exemplo, em João 14:6, em que Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Cristo está falando dele mesmo. Então, isso é algo característico do Evangelho de João. No Evangelho de João, Cristo fala dele mesmo, fala sobre ele mesmo. Ele fala a respeito de si mesmo. Embora ele não fale sozinho. O tempo todo no Evangelho de João ele diz que não fala sozinho, mas fala aquilo que o Pai concedeu que ele falasse. Então, existe, claro, né? Não é que todo o discurso de Cristo seja para exaltar a si mesmo, mas ele fala de si mesmo. Então, Cristo evita falar de si mesmo nos sinóticos, mas ele inclusive só afirma a sua própria identidade quando está sob pressão em alguns momentos, como por exemplo quando Cristo está sendo julgado pelos sacerdotes, ele acaba revelando a sua identidade, digamos assim, mas sob pressão, né? Sob pressão. Ou seja, é famoso aquele momento em que Cristo, no seu interrogatório, evita falar sobre quem ele é. No Evangelho de João, Jesus não tem nenhuma dificuldade de falar de si mesmo. Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Cristo não tem dificuldade ao longo do Evangelho de João de falar de si mesmo. Para ele não é difícil isso. Então, existe aí uma maneira diferente de apresentar a pessoa de Cristo. Enquanto os evangelhos sinóticos estão preocupados muito mais em apresentar o que Cristo ensinou e aquilo que Cristo fez, o Evangelho de João tem essa ênfase em quem Cristo é, na identidade de Cristo. Então, essa é uma contribuição particular do Evangelho de João. Outros títulos cristológicos importantes na literatura joanina são: ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Salvador do mundo, ele é o profeta, não um profeta, mas o profeta. Além de outros títulos mais comuns, como Cristo e Filho de Deus. É interessante esse título, o profeta, né? As pessoas perguntam no Evangelho de João se João seria o profeta. E quando João diz que não, muitos leitores modernos até se confundem, como se João estivesse negando que ele mesmo era profeta. Ele era profeta, ele não era o profeta. Então, quando se diz o profeta, se fala do maior profeta de todos. Aquele profeta aguardado. Então, o Evangelho de João tem claramente essa ênfase cristológica. Vamos dar uma pausazinha por aqui.
A gente volta daqui a pouco.